Graça e paz, amados. Neste vídeo, a interpretação é quando você sonha com patos. Mas antes eu gostaria de ler algo na palavra de Deus, na Bíblia, que está em Gênesis 4, versículo 7, que diz assim: Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Entretanto, se assim não fizeres, sabe que o pecado espreita à tua porta e deseja destruir-te. Cabe a ti vencê-lo. Amados, sonhar com patos não é uma coisa comum, mas acontece, viu? Várias pessoas sonham com isso. E isso aí muitas vezes Deus está falando com você sobre um tipo de pensamento. Mas antes de falar sobre isso, eu gostaria de discorrer um pouco sobre o versículo que eu li aqui, tá? Que ele menciona que o pecado ele jaz à porta, né? Mas que compete à pessoa dominar sobre ele. Em Gênesis, este versículo, ele faz parte de um relato bíblico, não sei se você lembra, que fala sobre Caim e Abel, né? Na passagem, Deus fala com Caim que após ele ter apresentado uma oferta, essa oferta não foi aceita, alertando sobre a tentação do pecado que está à espreita sobre ele, né? Mas também que Caim tem a capacidade de dominar sobre esse pensamento. Eu vejo uma coisa interessante aqui, que quando fala assim, o pecado está à porta, ou seja, o versículo usa a imagem do pecado como uma força muito forte, né? Uma força que está à espreita e esperando para poder entrar e fazer com que Caim peque, né? Aí vem aquela outra parte que fala que ele tem que dominar sobre o pecado. Ou seja, Deus não está só alertando Caim sobre a ameaça do pecado, mas também sobre a sua própria capacidade de resistir e dominar sobre o pecado, né? E esse contexto, ele fala uma coisa interessante, que a oferta de Caim foi recusada, né? E ele ficou carrancudo, ou seja, até com inveja do seu irmão, né? E como ele começou a conjecturar alguns pensamentos ruins na cabeça dele, Deus fala com ele e confronta ele com a tentação dele agir bem e não agir mal, né? Ou seja, Deus já sabia que na cabeça dele a ideia dele era de assassinar o próprio irmão. O que a gente tira de lição aqui, irmãos? Tem uma lição que a gente pode tirar daqui e todos nós podemos aprender com isso, né? É sobre a importância de resistir à tentação e tomar decisões que refletem a vontade de Deus e não as nossas próprias paixões, né? Às vezes por causa de uma situação vivenciada aí, um momento, uma conversa, a gente é sugestionado por uma força ruim ou até pelo próprio diabo a gente fazer alguma coisa aí, um pecado, algo fora da vontade de Deus. Então, é disso que se trata esse versículo. Tá, pastor Rogério? Mas então fala sobre o pato quando sonho com o pato. É Deus falando com você algo do tipo, igualzinho um versículo que eu li, que tem pensamentos na sua cabeça que eles precisam sair de você, tá? Não podem continuar na sua cabeça. Você vai ter que resistir, orar, pedir a Deus para te ajudar. Tira isso. É o que pode ser, pastor? Pode ser um pensamento de vingança, um pensamento de fazer mal para alguém. E muitas vezes já aconteceu de gente falar comigo, o pensamento era se deitar com uma mulher ou uma irmã da igreja, se deitar com um homem, né? Aquele pensamento ficava ali dentro da cabeça agindo. Então muitas vezes tem a ver com isso, tá? Com a parte de imoralidade sexual, tá bom? Então é isso aí. Então se você gostou, deixa o seu like aí pra gente e te peço também que você se inscreva no canal. No mais, queridos, um abraço, Deus os abençoe e até uma próxima oportunidade, se o nosso bom Deus assim o quiser.